Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Então vamos aí para a continuação do conteúdo em matemática. A gente está vendo o eixo números e operações, e dentro desse eixo a gente está vendo aqui o tópico referente à razão, né? Eu falei para vocês que a gente vai ver aí uma continuidade desses assuntos, porque eu percebi que tem muitas questões do Enem dentro desse conteúdo, então vale a pena a gente estar vendo aí, revisando este conteúdo, tá certo? Então vamos aí para a correção, né, da ficha de exercício que ficou para vocês aí na aula anterior. Então a primeira questão nos diz o seguinte: a distância entre duas cidades é de aproximadamente 500 quilômetros. Determine a velocidade média de um veículo que faz esse percurso em 8 horas. Então, como eu falei para vocês na última aula, toda vez quando a gente trabalha com esse tópico de razão, é necessário que a gente verifique sempre quem é o numerador, quem é o denominador, né? Nas questões mais simples, nós vamos ter aí sempre dois valores, onde um é o numerador, o outro é o denominador, e aí a gente vai observar se existe a necessidade apenas da gente simplificar a fração ou se existe a necessidade da gente dividir o numerador pelo denominador. Então, nessas questões que a gente vai estar corrigindo hoje, a gente vai perceber que existe muitas vezes a necessidade de estar dividindo e não simplesmente simplificando, tá certo? Então, para a solução dessa questão, para a gente entender aí como seria a nossa fração, a nossa razão, o numerador é a distância e o denominador é o tempo, né? Então, a distância 500, que são os 500 quilômetros, e 8, porque são as 8 horas. Nesse caso aqui, né, a gente consegue simplificar, dá para simplificar por 2, que vai dar 250, e embaixo vai dar o número 4. A gente está simplificando essa fração aqui por 2. Novamente, aqui são números pares, dá para simplificar por 2 novamente, fica 125 sobre 2, tá certo? 125 sobre 2 é a nossa razão. Mas fica aqui a dica que, como eu estou dividindo distância pelo tempo, nós sabemos que em física isso aqui resulta na velocidade. Inclusive, isso é a fórmula de velocidade, que é o deslocamento dividido pelo tempo. Então, se você quiser aqui, você pode dividir, né? Ficaria 62,5. Desde o começo aqui você poderia dividir 500 por 8, daria 62,5, tá certo? Mas nós estamos simplificando porque fica a dica, né? Muitas vezes a gente pode obter esse resultado e esse resultado servir para a gente na forma de fração. Então, ou na forma de fração ou na forma decimal, né? Como nas questões aí, nas avaliações externas, a gente tem muito essa questão do gabarito. Então, uma das duas opções aqui seria uma alternativa para a gente marcar. No caso específico dessa questão, com certeza em número decimal, pois se trata aqui de velocidade média. Beleza? Segunda questão. Determine a densidade demográfica de uma cidade que possui 13.834.971 habitantes e que ocupa uma área de 564.692 km². A densidade demográfica é calculada através da divisão entre número de habitantes e área em quilômetros quadrados. Bom, densidade demográfica é um tópico que a gente vê lá em geografia, mas também é um tópico de razão, porque densidade demográfica, como o finalzinho aqui do enunciado está dizendo, é justamente a divisão entre o número de habitantes e a área em quilômetros quadrados. Então, o enunciado ele já está fornecendo para a gente aqui o esquema de como trabalhar nessa questão. Fica a dica que, na maioria das vezes, essa dica de densidade demográfica não vai aparecer, porque isso é um conteúdo específico que a gente vê lá em geografia, né? Densidade demográfica, população, distribuição populacional, né? Mas é um tópico de razão também, é um conteúdo que faz parte aí
do eixo de matemática, né? Então a gente vai pegar a quantidade de habitantes e dividir pela área que estão distribuídos aí esses habitantes, tá certo? Perceba que nesse caso aqui a numeração aqui, ela é uma numeração muito grande. Então, ao invés de me preocupar em tentar simplificar, coisa que provavelmente a gente não iria conseguir, eu já dividi direto. E vai dar aqui uma dízima não periódica, vai dar 24,5, vai aparecer um monte de zero, depois outros números. E aí eu usei aqui o sinal de aproximação, né? Aproximadamente 24,5. O que significa isso? Significa que para cada quilômetro quadrado a gente vai ter 24,5 habitantes, né? Mais ou menos ali entre 24 e 25 habitantes por quilômetro quadrado. Isso seria a densidade demográfica nesse contexto aqui, ok? Então é só dividir habitantes, quantidade de habitantes, pelo espaço que o enunciado fornece, que geralmente é em quilômetros quadrados, ok? Então nesse caso é muito mais conveniente direto a gente ir para a divisão. Terceira questão. Um carro percorre cerca de 668 quilômetros, com aproximadamente 48 litros de combustível. Para determinarmos o consumo desse carro, devemos dividir a distância percorrida pela quantidade de litros de combustível. Novamente, a gente quer saber aqui, a gente quer determinar o consumo do carro. Como é que eu determino o consumo do carro? Parecido com a questão anterior, o enunciado aqui já está explicando o que nós devemos fazer. Devemos dividir. Novamente, aqui deu uma dica, como eu já falei para vocês, nos enunciados externos, nas avaliações externas, coisas desse tipo aqui dificilmente, né, irão aparecer para nós. Não quer dizer que não apareça, mas com certeza é mais difícil essa autoexplicação aqui de como resolver a questão, né? Devemos dividir a distância percorrida pela quantidade de litros de combustível. Então o enunciado já está explicando como deve ser o esquema da nossa razão. É dividir a distância pela quantidade de combustível. Então a distância é de 668 e o combustível 48, porque ele conseguiu se locomover 668 quilômetros com 48 litros de combustível. Nesse caso, como os números são pares, a gente simplifica por 2, né? 668 dividido por 2, 334. 48 dividido por 2, 24. São números pares ainda é possível simplificar por 2, que corresponde a 334 dividido por 2, 167. E 24 dividido por 2, que corresponde a 12, tá certo? Então, em forma de fração, a relação seria 167 quilômetros para 12 litros de combustível, tá certo? Mas, como eu falei para vocês, em muitas situações a gente consegue obter aí o resultado na forma decimal. Então, em qualquer uma das frações aqui, se você dividir o numerador pelo denominador, você chega nesse número 13,9. Isso quer dizer que 13,9 é a quantidade de quilômetros que esse carro consegue fazer com 1 litro de combustível, tá certo? E o consumo desse carro seria de 13,9 para cada litro de combustível. Outra questão que provavelmente, né, num gabarito para se marcar, essa forma decimal seria a forma decimal mais aceita, digamos assim, tá certo? E a quarta e última questão, um minério com massa igual a 32,24 kg possui volume igual a 12,40 centímetros cúbicos. Deixa eu dar uma parada aqui para chamar a atenção. Quando a gente escreve aqui 12,40, lembre-se que esse zero na parte decimal ele é opcional. Então, se você quiser escrever aqui 12,4, também é aceito, é da mesma forma, não muda nada, porque zero na parte decimal só tem ali
valor posicional, né? Mas numericamente falando, esse zero ali na parte decimal, ele não contribui, ele não acrescenta em nada, só em mostrar ali que você tem mais uma casa decimal, tá bom? E aí vem a pergunta: determine a densidade desse minério. Como é que eu determino a densidade de um minério? Como é que eu determino a densidade? Nesse caso, o enunciado não trouxe para a gente, mas é a gente dividir a massa pelo volume. Quando se divide a massa pelo volume, a gente obtém a densidade, tá certo? Veja que quase agora nós fizemos uma questão referente à densidade demográfica, densidade populacional. Densidade quer dizer concentração de uma determinada coisa em um determinado espaço. Agora a gente quer determinar a densidade de um minério. Então você vai pegar a massa e dividir pelo volume, a quantidade e dividir pelo espaço que ele vai ocupar, tá certo? Então nesse caso nós temos aqui, ó, a massa que é de 32,24 e o volume que é de 12,40. Veja que nesse caso aqui é coerente nós termos esse zero aqui, como eu falei ali que ele é opcional, mas é coerente porque aí nós temos duas casas decimais, tanto no numerador como no denominador. E isso vai facilitar para a gente porque nesse processo agora da fração, como você tem duas casas decimais em cima e duas casas decimais embaixo, você pode simplesmente cortar as vírgulas e aí você passa a trabalhar com dois números inteiros. Se a gente fosse fazer aqui uma divisão, nós iríamos cortar essas vírgulas, porque nós iríamos trabalhar com aquela questão do cancelamento da vírgula, duas casas decimais para um lado, duas casas decimais para o outro, ia resultar nos dois números sem as vírgulas. Então, é coerente ter esse zero aqui nessa questão, depois desse número 4. E aí nós temos esses dois números pares. No processo da simplificação, dá para simplificar por 2. 3.224 dividido por 2, 1.612. E 1.240 dividido por 2 dá 620. Novamente, números pares, dá para simplificar por 2. 1.612 dividido por 2, 806. E 620 dividido por 2, 310. Ainda são números pares, simplificando por 2, 806 dividido por 2, 403. E 310 dividido por 2, 115. Tá certo? Nesse caso, nós temos números ímpares. Esses números ímpares, aqui o 403 e o 155, não são possíveis mais ser simplificados, porque tem que ser o mesmo número para dividir em cima e embaixo. Então, essa última fração aqui, ela pode ser considerada como resultado, mas como eu venho falando para vocês, né? Quando a gente trabalha com densidade, geralmente o número decimal vai ser o número mais aceito. Então, como eu já falei, desde o começo aqui, ó, qualquer uma dessas frações aqui, se a gente for pegar o numerador e dividir pelo denominador, o resultado vai dar 2,6. Mas é lógico, eu acredito que é muito mais fácil a gente dividir aqui a última fração, pois aqui nós estamos trabalhando com valores menores, consequentemente o cálculo é mais fácil. Mas, se você quisesse dividir desde o começo aqui, não teria nenhum problema, nós chegaremos no resultado 2,6. Então, a densidade desse minério é de 2,6, tá ok? Então, com isso, a gente chega no final da resolução dessas questões, dessa ficha de exercício, tá certo? Se por acaso alguma dúvida ainda esteja aí rondando, manda uma mensagem para mim lá no WhatsApp, que assim que possível eu estou tirando aí essa dúvida de vocês, tá certo? Então espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima semana.